Olá, alunos e alunas de fenômenos eletromagnéticos. Bem-vindos e bem-vindas à lição número 3 da semana de Lei de Gauss. Nesta lição, veremos aplicações da Lei de Gauss, de acordo com a bibliografia mostrada nesse slide. Notem que a seção 19.10 da quinta edição do Serway está com a tradução errada. Ela diz aplicação da Lei de Gauss a vários distribuidores de carga, quando a tradução deveria ter sido aplicação da lei de Gauss a várias distribuições de carga. Mas tudo bem, só fiquem atentos em diferentes edições do livro, o qual a tradução pode estar diferente desta. Como já vimos na lição anterior, a lei de Gauss é ótima para casos simétricos. Isso porque a gente pode escolher uma superfície gaussiana adequada, a qual tenha vantagens por conta da simetria. E assim, a resolução da integral do fluxo elétrico fica mais simples. Para ajudar na escolha da superfície gaussiana, é bom levarmos em conta 4 regras que facilitam esse processo. Então vamos lá. A primeira regra é o valor do campo elétrico pode ser dito constante por conta da simetria ao longo da porção da superfície. Primeiro, aqui se fala em porção da superfície porque a superfície pode ser, por exemplo, um cilindro, o qual tem uma região curvada e outra região plana. Não precisa ser necessariamente uma superfície como uma esfera. Então, você pode ter diferentes porções. E essas regras devem ser aplicadas individualmente a cada parte dessa superfície. Então, como a gente viu já na lição anterior, para, por exemplo, uma distribuição, uma carga pontual, a gente escolheu uma esfera, sendo que com o centro no ponto da carga, a gente vai ter então campo elétrico constante ao longo de toda essa superfície gaussiana. E é isso que essa regra está falando. Você deve então se aproveitar da simetria da sua distribuição de carga e construir uma superfície gaussiana a qual se adapte à simetria do seu sistema. Já a segunda regra diz o seguinte: no produto escalar do campo elétrico com o diferencial de área pode ser expresso como um produto simples EdA, porque o campo elétrico e o elemento diferencial de área são paralelos. Então, você deve escolher uma superfície gaussiana a qual tenha a sua normal paralela ao campo elétrico. Isso também facilita bastante os cálculos da integral de fluxo. Já a terceira regra é um pouco diferente. Então, ela diz que o produto escalar EdA deve ser zero, por conta de e dA serem perpendiculares. Então, diferente da regra 2, essa é uma regra que agora o campo é perpendicular, então o diferencial de área, ou seja, perpendicular à normal da superfície, então o campo será zero. E a quarta regra é que o campo elétrico deve ser zero ao longo da porção da superfície. Então você pode escolher, por exemplo, uma porção da superfície a qual tenha campo zero, por conta do campo elétrico e o diferencial de área serem perpendiculares, e outra região a qual o campo e o diferencial de área são paralelos. Ponto é que pelo menos uma dessas regras deve ser obedecida. Obviamente, não tem como obedecer todas ao mesmo tempo porque elas são excludentes. Vamos aplicar então a lei de Gauss ao caso mais simples possível, quando a gente tem uma distribuição de carga esferamente simétrica. Então agora a gente sai de uma carga pontual e vai para uma distribuição de carga. Agora a gente tem então essa esfera, qual tem uma carga uniforme. Ela vai ter um raio A e ela é uma esfera sólida, ou seja, não é oca. Ela também tem uma densidade de carga ρ, ou seja, ela tem uma carga distribuída homogeneamente ao longo dela, com essa densidade de carga sendo ρ. E a carga total sendo Q.
Quais regras, então, essa superfície gaussiana vai obedecer? Ela é uma esfera ao redor dessa outra esfera carregada. Então, como a gente está tendo a mesma simetria da distribuição de carga, nesse caso a gente vai ter um campo elétrico constante ao longo de toda a superfície. Nesse caso, a gente só tem uma porção de superfície porque ela é uma esfera com a mesma simetria da distribuição de carga que a gente está tratando. E também o produto escalar entre o campo elétrico e o diferencial de área, ele pode ser expresso como um produto simples EDA por conta de ambos serem paralelos. Então temos a regra 1 e a regra 2 sendo obedecidas. Com essas regras obedecidas, vamos então à equação da lei de Gauss. A gente tem que o fluxo elétrico φE é igual então à integral de superfície fechada do campo elétrico produto escalar com o diferencial de área. Isso sendo igual a Q dividido por E0, sendo que Q aqui é a carga interna à superfície gaussiana que a gente escolheu. Como a gente acabou de mostrar, a regra 2 é obedecida. Então a gente pode escrever esse produto escalar entre o campo e o diferencial de área como sendo apenas uma multiplicação simples. E isso, então, também nos diz, pela regra número 1, que o campo de elétrico é constante. Logo, então, eu posso retirá-lo de dentro da integral. E a integral do diferencial de área, ao longo de toda a superfície fechada, vai ser a área dessa superfície. Então, EA é igual à carga Q total dividido por ε0. Então, temos que o campo vezes πr ao quadrado, sendo R aqui o raio da nossa superfície gaussiana, não o da esfera. Da esfera com a distribuição de carga. Dessa maneira, então, a gente pode agora isolar o campo elétrico e obter que o campo elétrico E é igual a Q, que é a carga, dividido por 4πε0r ao quadrado. Ótimo. Podemos lembrar, então, que a constante de Coulomb é igual a 1 sobre 4πε0. Substituindo isso na equação, a gente fica, então, que o campo elétrico E é igual à constante de Coulomb vezes a carga total dessa distribuição de carga esférica, dividido pelo raio da superfície gaussiana ao quadrado. Vamos imaginar agora outra superfície gaussiana para o mesmo problema. Agora a gente escolhe então uma superfície gaussiana de raio R sendo menor que o raio A da distribuição de carga esférica. Então, agora a gente tem menos carga dentro dessa superfície gaussiana do que a gente tinha no caso anterior, porque a gente tem um raio menor do que a distribuição de carga esférica. Então, a quantidade de carga interna vai ser dada então por ρ, que é a densidade de carga dessa distribuição de carga esférica, vezes 1V', que seria o volume o qual está dentro da nossa superfície gaussiana. Então, basicamente, Qin, que é a carga interna, é igual a ρ vezes 4/3 de πr ao cubo, r sendo o raio da superfície gaussiana. Novamente, a gente está satisfazendo as condições 1 e 2, porque a gente tem, então, um campo elétrico que é paralelo à nossa normal da superfície. Além disso, então, a gente pode ter um campo elétrico constante ao longo de toda essa superfície. Ok, então como fica a nossa integral? E vezes dA. A gente pode transformar isso em escalares, não precisa ser vetorial, assim como a gente fez no problema anterior. Tira o campo de dentro da integral, porque ele é constante ao longo de toda a superfície gaussiana. Então a gente fica com o diferencial de área integrado, que vai nos dar a área, então, de superfície dessa esfera gaussiana, que é 4πr ao quadrado. E isso, aplicando, então, a equação da lei de Gauss, é igual a carga interna dividido por ε0. Então, isolando o campo elétrico, a gente fica com o campo elétrico E é igual a carga interna dividido por 4πε0r ao quadrado. Agora, a nossa carga interna, a gente calculou já,
que ela é igual então a ρ vezes 4/3 de πr ao cubo. Dessa maneira, então, a gente cancela alguns termos da equação e fica com ρ dividido por 3ε0, isso tudo vezes r, como sendo a expressão para o nosso campo elétrico. Ok, podemos trabalhar um pouco mais essa expressão do campo elétrico para esse problema. Então, vamos lembrar que a densidade de carga não é nada mais do que a carga total dividido pelo volume da esfera. Então aqui ρ é igual a carga total, que é maiúsculo, dividido por 4/3 de πa ao cubo, porque A é o raio da distribuição de carga esférica. E lembrando também que ε0 é igual a 1 dividido por 4π, constante de Coulomb. Basicamente aqui eu usei a relação inversa que eu tinha usado anteriormente, no problema anterior. Simples. Então, assim, o campo elétrico fica igual. Agora a gente substitui o valor de ρ que eu mostrei aqui e substitua o valor de ε0 que eu mostrei. Então, basicamente, a gente faz um pouco de álgebra e chega, então, ao campo elétrico igual à constante de Coulomb vezes a carga total dividido pelo A ao cubo vezes o raio R. Então, é assim que fica o campo elétrico para essa superfície gaussiana, que tem um raio menor do que o raio A da distribuição de carga esférica. Ele vai depender, é claro, tanto do raio da distribuição de carga esférica, como do raio da superfície gaussiana que a gente escolher. Isso era o que eu tinha para mostrar para vocês na lição de hoje. Confiram o livro, que vocês também vão ver o exemplo para uma distribuição de carga cilíndrica e também uma distribuição de carga planar. Então, assim, vocês podem aplicar a lei de Gauss para diferentes tipos de distribuição de carga. Até a próxima lição.